Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Jesus vai voltar, assim diz a religião. Jesus virá para arrebatar os que são seus, virá por sobre as nuvens. Mas então por que João, no Espírito, que havia sido arrebatado no dia do Senhor, na revelação do Apocalipse, ele disse esses dois versículos. Apocalipse, capítulo 19, versículo 17 e 18. Assim está escrito: Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Por que consta esses dois versículos no livro de Apocalipse? Pessoas que futurizam os escritos bíblicos, eles dizem que isso ainda vai acontecer. Só que João estava na ilha de Patmos e ele foi arrebatado no Espírito. E Jesus, no Espírito, disse: escreve o que você vê às 7 igrejas da Ásia. E nesses escritos estavam esses dois versículos. E ele estava, vi anjo que estava em pé. Ele viu anjo que estava em pé no sol e que clamava. Ou seja, não é que ele viria, ele iria ver anjos. Não, ele viu. Por que ele viu? Porque, afinal de contas, havia chegado o grande banquete de Deus. Havia chegado o dia de Deus, da ira de Deus, do cálice da ira de Deus ser derramado sobre o povo judeu. O grande banquete de Deus ainda acontecerá? A pergunta é essa. Porque João disse: vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Ele não disse isso aqui futurizando: aves do céu, vocês virão para o banquete de Deus. Não, ele falou de uma forma presente, de uma forma naqueles dias, na época dele, algo que estava acontecendo. Lucas capítulo 17, versículo do 20 ao 37. Veja o que Jesus de Nazaré disse nos seus dias. Eu ia ler só o versículo 37, mas vai ficar fora do contexto. Então eu vou ler rapidinho do 20 ao 37. A vinda do a vinda do reino de Deus. Esse subtítulo está estou usando a Nova Versão Internacional. Então isso aqui, a vinda do reino de Deus, não faz parte do texto bíblico. Isso aqui é subtítulo colocado pelo escritor. Versículo 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês, ou dentro de vocês. Tem versão que diz assim. 22. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Vocês deverão. Quem é que Jesus estava falando? Eles. Chegará o tempo em que vocês, eles ali, não nós aqui do século 21, do ano 2021, não, era eles. Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, ou seja, o dia de Jesus, não o dia do Senhor, o dia de Jesus, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. O brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Então assim seria o dia que ele voltou. Assim foi o dia que ele voltou. Foi em formas de quê? De relâmpago, de trovões, de raios. Assim foi no ano 70, quando ele voltou e julgou Israel. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração, ou seja, aquela geração, a geração do ano 70.
26. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e os destruiu a todos. Versículo 30. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, não desça para apanhar os seus bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve voltar atrás por coisa alguma. Está entendendo o teor do contexto? Fica difícil você futurizar uns versículos deste. Era descer da casa, ou aqui, como que poderia ser nos dias de hoje, com arranha-céus de 50, 60, 80 andares? Já pensou naquele Empire State, sei lá, dos Estados Unidos, a altura daquilo, para descer daquilo lá no dia que ele fosse revelado? Então, não bate. Não há como futurizar isso. A religião futuriza. Mas nós lendo, não há como futurizar. Como mandar isso lá do ano 32 para o ano 2021. Não dá certo isso. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Imagine a distância de voltar num campo nos dias de hoje. 32. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu digo a vocês, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. E versículo 37. Perguntaram para ele, onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Se você colocar na Almeida Revista e Corrigida, assim está. E respondendo, disseram, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Na King James Fiel, também esse versículo está da mesma forma. E ele, respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Mas as águias poderiam ser os estandartes dos soldados romanos, do exército romano, que o símbolo era uma águia com as asas abertas. Nos escudos dos soldados romanos, também o símbolo era de uma águia. Na entrada do quartel, lá do palácio dos romanos, na entrada tinha uma águia com as asas abertas. Mas como Jesus aqui, o contexto está falando sobre a vinda dele, o dia dele que aconteceria, dá-se a impressão que dentro de Jerusalém estariam muitos mortos, muitos cadáveres. Cadáveres amontoados, como disse Flávio Joséfo, que o cheiro, o mau cheiro, seria tão forte que por sobre toda Jerusalém sobrevoariam abutres, águias, urubus e por aí vai. Pássaros que comem carniça. Então, partindo desse pressuposto que Jesus aqui estava falando sobre os cadáveres mesmo, que não se referia aos escudos, aos estandartes dos soldados romanos, então Jesus aqui estava colaborando com o escrito de João, capítulo 19, versículos 17 e 18, que realmente ele se tratava das inúmeras mortes, das centenas de mortes que haveriam no ano 70, quando viria o juízo dele.
Mas sobre essas mortes, sobre a ceia, sobre o banquete de Deus, foi profetizado desde lá de Jeremias. Veja, Jeremias capítulo 7, versículo 30 ao 34. Olha o que Deus falou pela boca do profeta Jeremias. Jeremias 7, 30. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis no templo que se chama pelo meu nome. Para o contaminarem, edificaram os altos de Tofete no vale de Ben-Inom, para queimarem em sacrifícios os seus filhos e as suas filhas. Algo que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Tá vendo? Os crentes ficam falando, se você não vir para a igreja, se você não comer o pão e beber a seco, se você não batizar, você vai para o inferno e vai queimar. Como vai queimar se Deus está falando aqui que nunca mandou queimar ninguém? E como vai queimar um espírito, que espírito não sente dor, não sente fome, não sente sede, não sente nada? Continuando, 32. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do Ben-Inom, mas o vale da matança. Os mortos serão sepultados em Tofete, por não haver outro lugar. Ou seja, seriam tantos cadáveres que não tinha lugar para enterrar essas pessoas, esses mortos. Os cadáveres deste povo servirão de alimento às aves dos céus e aos animais selvagens, e não haverá ninguém que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra ficará em ruínas. Imagine nos dias de hoje acontecendo isso, como a teologia, como a religião, que futurista, para os futuristas, que dizem que ainda acontecerá a volta de Jesus, mas para que tenha a volta de Jesus, tem que acontecer essas coisas novamente, porque, afinal de contas, as águias, os abutres, sobrevoaram sobre os que estavam sobre os cadáveres mortos em Jerusalém. Imagine hoje, Jesus voltando hoje, será que tem tantas águias, tantos urubus, tantos corvos, tantos abutres para sobrevoar o globo terrestre, se fosse nos dias de hoje? Você está entendendo que não cabe, não tem o mínimo sentido trazer para hoje a volta de Jesus? Trazer para hoje a vinda do Filho do Homem? Porque o que viria, que veio no ano 70, não foi o Cristo ressuscitado. Ele disse, o que viria era o Filho do Homem no seu dia. Seria o dia do Filho do Homem. Não o dia do Cristo ressuscitado. E em nós hoje, o que se move em nosso espírito, o templo que foi colocado em nosso espírito foi o templo celestial, o qual é morada de Deus no espírito. Ezequiel também disse, ele profetizou a respeito deste tema. Ezequiel 39, versículo 17 ao 20. Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, diga às aves de toda espécie e a todos os animais selvagens, reúnam-se e venham, venham de toda parte para o sacrifício que estou oferecendo por vocês. Um grande sacrifício nos montes de Israel. Vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra. Os carneiros e cordeiros, os bodes e os novilhos, todos engordados em Baçã. 19. Vocês comerão gordura até se fartarem e beberão sangue até ficarem embriagados. No sacrifício que oferecerei por vocês, à minha mesa vocês se fartarão de cavalos e cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor. Com tantos tanques de guerra, porta-aviões, submarinos, mísseis que alcançam praticamente, conseguem dar um giro no planeta Terra, vamos dizer assim. Que sentido tem da volta de Jesus nos dias de hoje, ou daqui para frente? Porque quanto mais vai adiantando o tempo, mais tecnologia, mais é avançado o conhecimento do homem. O grande banquete de Deus ainda acontecerá?
é o tema deste vídeo, o grande banquete de Deus ainda acontecerá? É uma pergunta que eu te faço. Lendo esses poucos versículos, cavalos, cavaleiros, príncipes, tem cabimento no dia de hoje? Já pensou se isso chega aos ouvidos dos presidentes mundiais? Eles vão ficar com medo, eles vão tremer, meu Deus, Jesus vai voltar e vai ter águias, urubu e vai comer a nossa carne. Não cabe isso. Não cabe, não tem sentido. Creia, Jesus não volta mais. O Cristo ressuscitado já está em nosso espírito. Não há necessidade mais da volta dele. Se fez o dia do Senhor entre os anos, a metade do ano 66 ao ano 70, que foi uma referência às 42 semanas ou aos 1260 dias. O juízo de Deus já ocorreu, o banquete de Deus já ocorreu. Não acontecerá mais. Finalizando onde começamos, Apocalipse capítulo 19, versículo 17 e 18. Por que João escreveu esses dois versículos? Estando em espírito, vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam no meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Assim aconteceu no ano 70, quando o exército romano, comandado por general Tito, segundo Flávio Joséfo, dá-se a impressão que ele exagerou um pouco, diz que foi mortos cerca de 1 milhão de judeus, foram levados a mesma quantidade, 1 milhão, e o que sobrou, a terça parte, que seria mais 1 milhão. E esses foram purificados como ouro, como prata, para herdarem o reino de Deus. Assim diz Flávio Joséfo, um contemporâneo daqueles dias. Flávio Joséfo disse que eram tantos corpos que olhavam assim dentro de Jerusalém, aqueles montes amontoados, um em cima do outro, tudo morto, aquela carniça, aquele mau cheiro, e realmente olhava para o céu, estava uma chuva de, praticamente uma nuvem de abutres, de águias, de corvos, de urubus. Por quê? Para se cumprir o que Jesus disse, que onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias ou os abutres. E assim aconteceu. Então, o grande banquete de Deus não acontecerá mais. Já aconteceu. Não há a mínima possibilidade de acontecer isto. Na Nova Almeida Atualizada, diz assim: então vi um anjo posto em pé no sol, e ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam no meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus. A ceia de Deus não acontece mais. Amém? Então, reflita nesses versículos. Veja como Apocalipse é um livro como outro qualquer. Basta você não futurizar ele, basta você ler e crer no que você está lendo. O livro de Apocalipse, para você entender ele 100%, basta você procurar nas profecias, Ezequiel, Jeremias, Isaías, Daniel, Amós, Sofonias, nos profetas maiores e menores. Ali está a base para você entender o livro de Apocalipse. Afinal de contas, João, em suas metáforas, figuras de linguagem, foi desses livros que ele tirou muitas coisas para colocar no livro, para colocar no Apocalipse. Amém? Graça e paz. Jesus não volta mais. O grande banquete de Deus não acontecerá novamente, tá bom? Se foi útil para você esse vídeo, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.